Queria saudar a todos com a paz do Senhor, amém? A maioria das pessoas que me conhece, né? Pastor Toninho Lalau. Se eu sou um Toninho é porque eu fui o Antônio, né? Porque todo Antônio é um Toninho, né? Há 32 anos eu sou marido de uma mulher só, a Helena, né? Helena Lalau, minha esposa, o ventre dela me deu um filho maravilhoso, o Natan. E nós estamos aqui nessa noite com um casal amigo, amado, Juceneira e a Marcinha, né? Pessoas que têm nos amado em todo o tempo, no tempo da nossa alegria, no tempo da nossa tristeza, no tempo da nossa abundância, no tempo da nossa dificuldade, e isso também é ser cristão. Eu queria tranquilizar as pessoas que estão aqui com seus filhos. Fiquem tranquilos, tá? A criança de colo, se ela desandar a chorar, tu levanta ela, irmã, faz assim, ó, né? A outra criança ali, irmão, começar a se passar muito, tá? Você mete a mão por baixo, assim, dá aquela beliscadinha e torce, irmão, torce, que eu garanto que vai ficar quietinho, tá? Torce, dá uma olhadinha e faz assim, ó, não chora, né? Quem é que nunca passou por isso na igreja? Aqui ou na outra, a gente passou por isso na igreja, né, gente? Então isso faz parte de um processo. Eu queria assim deixar o Carlos e a Sabrina muito tranquilos em relação a isso. Eu não bato muito cabeça com isso não, irmãos. Até porque isso lá na minha igreja não acontece. Só acontece aqui na dádiva. Esse negócio de criança incomodando em culto. Lá na minha igreja não acontece isso aí. Negócio muito tranquilo. Vamos compartilhar a palavra de Deus? Amém. Então tá, vamos ver o que é que Paulo escreveu aos Romanos, né? Romanos capítulo 14. Tá queimando algo no meu coração aqui. Deus vai falar com a gente com mão forte, tá? Deus vai falar muito com a gente, amém? Amém. Deus vai falar muito com a gente, hein? Romanos 14, abre lá, por favor. Não demora muito, vai no índice. Romanos 14. Bom, ela deu um amém, vamos ver se o restante dá um amém aí. Quem já chegou lá, amém? Quem chegou lá diz amém. Amém. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu tenho 1 milhão de versículos para lançar sobre vocês hoje. No entanto, eu vou somente citá-los e depois, se vocês quiserem que eu passe para vocês os versículos para vocês anotarem, tudo bem. Se vocês não quiserem, melhor ainda. Mas o fato é que eu só vou citar os versículos para provar para vocês que eu vou estar pregando com base naquilo que a Bíblia diz e não somente naquilo que eu penso. Hoje, no início da tarde, o pastor Carlos trocou algumas mensagens comigo e perguntou para mim se eu queria chegar aqui mais cedo, porque ia ter um grande cafezão aqui mais cedo. Eu disse, não, pastor, não posso, estar muita correria. Ele falou, tudo bem, 7 horas estamos lá. E quando eu cheguei, eu já observei que lá no fundo tinha uns quitutes especiais lá. Comida. Quando eu cheguei aqui na frente, eu vejo então 12 cestos que tem uma simbologia profética, que tem relação com os 12 anos dessa casa, deixando claro que pode ter faltado muita coisa aqui, menos pão. Então fica claro pelos 12 cestos que compõem os 12 anos, daquilo que o dia foi sem, de idade vai ser até que ele venha, que, né, jamais faltou pão. Que apesar de que alguém que um dia deu o pão foi embora, o pão que ficou multiplicou o pão e aqueles que chegam necessitam. Amém. Porque o pão ele só é repartido quando antes, desculpa. O pão jamais vai ser repartido sem primeiro ser partido. Então, às vezes, a gente... É pecado pregar aqui embaixo? Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas. A gente não entende porque que algumas coisas elas são repartidas. É porque é a única forma delas serem partidas. Não entendemos porque algumas coisas são partidas, desculpem. É a única forma que nós encontramos de repartir. Às vezes, quando tudo está muito inteiro, fica inteiro em si só, não se pode. Então, às vezes, é preciso partir o inteiro para repartir o quebrado. Porque o Cristo, ele estava o quê? Inteiro ou quebrado na cruz? Quebrado. É justamente pelo fato dele ter sido quebrado, ou seja,
partido, que ele foi repartido. É por isso que ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vir até mim jamais terá fome, e muito menos sede terá. Então, na trajetória da história dessa igreja, muita coisa partiu. É por isso que se repartiu e ela continua crescendo. Ah, meu Deus do céu, será que eu vou pregar o Romano, será? Eu já não estou sabendo de mais nada, irmão Chani. Vocês não me conhecem, eu estou calminho por enquanto, isso aqui vai dar problema. Vocês estão rindo, né? Vocês estão me dando moral, isso aqui vai dar problema. Gente, antes de eu ir para onde eu devo, eu quero assim analisar algumas coisas com vocês. Eu vejo 12 cestos de pães aqui. E o que é que vocês veem nessa mesa aqui? Fartura, mas uma fartura do quê? O que é essa comida? Isso, gente, era só dizer pão. Que agonia. O que é que vocês estão vendo aqui na mesa? O que é que vocês estão vendo aqui na mesa? Quem não gosta de pão aqui? Então tá. É claro que todo mundo aqui gosta de pão. Talvez seja alguém aqui que não possa mais comer pão. Isso é outra discussão. Mas todo mundo aqui gosta de pão, sim ou não? Sim. O que é que tem aqui na mesa? Pão. Não tem só um tipo de pão. Não tem só um tipo de pão. Tem um Rap 10? Desculpa, Carlinhos, foi mal. Mas não tem só um tipo de pão. Não sei como é que se chama esse pão. Não sei como é que se chama esse, nunca vi lá em casa. Esse também já é diferente. Não vejo pão doce com farofinha, estou decepcionado. Mas o fato é que há vários tipos de... Não interessa qual é o tipo do pão. O importante é que você gosta do pão. Há uma variação de tipo de pães aqui. Mas todo mundo tem a disposição de comer qualquer um deles. Por quê, pastor? Porque Jesus ele é o pão da vida. Ele tem uma multiforma. Ele se identifica com cada um segundo o padrão daquilo que ele mesmo criou, para comunicar com todos segundo o padrão daquilo que ele sustenta. Então não interessa o formato do pão, se ele é doce, se ele é d'água, se ele é rap, não interessa. Não interessa. O pão não é só algo que nos satisfaz a encher a barriga. O pão é algo que combina com tudo. Você já percebeu que o pão combina com tudo? Pão com sardinha, pão com maionese, pão com margarina, pão com chimia. Chimia você conhece? Pão na banha, você pega o pão, passa naquela banha da frigideira, do bife acebolado. O pão combina com tudo, você concorda? Ele combina com você. Não interessa qual é a sua forma, não interessa qual é o seu tamanho, não interessa qual é a cor da sua pele, não interessa se você é feio, se você é bonito, alto, baixo, gordo, magro, ele combina com você. Jesus, ele é o pão da vida, ele combina com você. Você já percebeu? Hoje é o quê? Hoje é domingo, né? Teve maionese hoje meio-dia? Oh, lá em casa não teve, ela estava muito cansada. Mas quem entre nós não teve que esperar mais 20 minutos para comer? Porque naquela bela manhã de domingo, quando tudo estava na mesa, alguém disse, não tem pão. Então o dono da casa disse, segura, volta o espeto para a churrasqueira. Deu um peteleco no filho e disse, rápido, vai na padaria, compra o pão. Será que isso nunca aconteceu na sua casa? Então fomos rapidamente lá na padaria, voltamos para colocar aquele pão na mesa, porque o pão parece que é mais importante do que a carne. E aí o que me toca é que traz o pão na mesa, come de tudo, ninguém toca no pão, mas sem o pão ninguém podia tocar na mesa. Porque Jesus, ele é o pão da vida, ele é mais importante que a carne e ele é que dá sentido para tudo isso. Bah, gente, eu tô tentando pregar o que eu vim pregar, mas tá difícil. Sabe, gente, o dono da casa falou, não, vai lá, compra o pão.
Foram lá, trouxeram o pão, botaram o pão na mesa, comeram de tudo menos o pão. É porque nada tem sentido se o pão não estiver ali. Tem que estar, o pão ele tem que estar ali. Tem que ter o pão, porque o pão combina com tudo, o pão dá vida para tudo, e o pão traz satisfação em tudo. Eu não sei quanto a você, mas eu sou daquela geração que a gente pegava um pão doce, mergulhava ele ali no café com leite, comia aquela gosma e aquilo era maravilhoso. Porque até o pão gosma, ele é bom, irmão. Porque o pão combina com tudo. Eu declaro que nessa casa, não somente nesses 12 anos, jamais faltará pão. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão aí. Jamais faltará pão nessa casa. Jamais faltará pão aqui nas casas representadas. E esse pão vai trazer vida, amor, glória, carinho e provisão. Deus, ele é fiel. Deus, eu posso ouvir um glória nesse lugar? Eu posso ouvir um glória? Deus, ele é fiel. Oh, meu Deus. Eu prometo para você que eu vou pregar o que Deus mandou pregar. Porque quando eu entrei aqui, testificou que eu meditava hoje à tarde. Mas deixa eu só falar mais uma coisinha rápida para você. Eu tenho dito lá na igreja e eu tenho suado para levar os fiéis que lá congregam a entender o que Deus está transmitindo para a gente. É um tempo profético, minha gente. Porque se a igreja não for profética, a igreja ela é patética. É um tempo profético, minha gente. Gente, isso aqui tem um sentido profético, gente. 12 cestos, 12 pães. Isso aqui é um ato profético, isso aqui é um ato de provisão. O Evangelho segundo João capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e dos peixes, meus irmãos. E em resumo, que não é o texto que eu vou me ater, estou em Romanos 14, 17, mas eu preciso comentar. Jesus pregou o dia inteiro. Quando chegou no final do dia, ele olhou para aquele povo e ninguém falou assim: ô Jesus, fala querido, começasse às 8, já é 16 horas. Que hora é a merenda? Quem perguntou, irmão? Todo mundo ficou escutando do pão para poder comer para a vida. Ele olhou para aquelas pessoas, ele era o pão, ele olhou para aquelas pessoas e falou para os discípulos: tem que dar de comer para essa gente aí, ó. Nem eles sabiam que estavam com fome, gente. Nem eles sabiam que estavam com fome. Por quê, pastor? Porque Jesus basta. É por isso. Então ele chamou os discípulos, fez o que fez e eles comeram do pão. Pastor, qual é a moral da história? A moral da história é que em Cristo a provisão antecede a necessidade. Porque a necessidade é o Cristo e não a provisão. É preciso entender essas coisas, querido. Ano passado nós entramos num projeto louco lá na igreja, que até agora Deus está fazendo. Mas um dia eu cheguei louco na igreja, lá no Pinheirinho, se é que vocês conhecem o nosso endereço lá em Criciúma, o velho, o novo, né? Eu disse para a igreja: nós vamos se mudar. Ele disse: mas mudar por quê? O que o pastor está pensando? O que está acontecendo? Eu disse: a nuvem. Eu olhei para a nuvem e eu tenho que seguir a nuvem. Que nuvem era essa? A nuvem que Moisés seguia. O povo estava com Moisés no deserto e o povo seguia a nuvem. Por quê? Porque a nuvem direcionava o povo, indicando o movimento dela, que o povo deveria ir para onde Deus queria, na trajetória do Egito, em meio ao deserto, para chegar na terra prometida. Chovia pão do céu, sim ou não? Vou perguntar de novo: chovia pão do céu, sim ou não? Sim. Então, todo dia de manhã cedo, as pessoas abriam a tenda. E era um ato automático. Elas abriam a tenda e imediatamente olhavam para o céu. O povo olhava para o céu, olhava para a nuvem e via o pão descer. Pão francês caindo do céu. Eles escolhiam suas porções e comiam. Só via, entre todo aquele povo, só via um homem que olhava para a nuvem diferente do que o resto das pessoas. Esse homem era o Moisés. Ele abria a tenda, ele olhava para cima, ele via a nuvem. Ele via cair o pão? Via cair o pão. O interesse dele era o pão? Não, o interesse dele era o movimento. Ele queria ver se a nuvem se movimentava de um lado para o outro ou não. Se a nuvem se mantivesse parada e o pão descendo do céu, é para eles ficar ali mais um tempo. À medida que a nuvem movimentava, ele entendia que era hora de sair dali. Uma bela manhã daquelas que eu não sei qual foi, ele levantou. Ele olhou para o céu e viu a nuvem movimentando. Ele falou para o povo: esqueçam o pão, vamos levantar o arraial e vamos seguir a nuvem. Porque o povo olhava para a nuvem para ter provisão. Moisés olhava para a nuvem para ter direção. Você nunca vai ter provisão fora da direção.
Você nunca vai ter provisão fora da direção. Porque quando você tem provisão fora da direção, a tua vida é uma confusão. Porque tem muita gente que tem provisão e largou a mulher. Porque tem muita mulher que tem provisão, agora não liga mais para a mãe, não liga para as amigas, não liga mais para a vizinha, não liga para mais ninguém. Está achando agora que é a rainha da Inglaterra. Por quê? Porque teve a provisão, mas não teve a direção. Então a vida dessa pessoa virou uma perdição. Então Moisés olhava para cima, via a nuvem e buscava na nuvem uma direção. O povo olhava para a nuvem e buscava na nuvem uma provisão. Só que a nuvem dava provisão, porque antes que eles estivessem ali, agora eles ali estavam por causa de uma direção. Logo, toda a direção de Deus vai trazer uma provisão. Quando você tiver uma direção de Deus, faça, com ou sem dinheiro, porque a nuvem vai fazer chover o pão, porque você está debaixo de uma direção. É isso, gente. Agora eu vou para aquilo que eu tenho. Eu tenho que pregar o que eu tenho. Desculpa, tá, gente? O Carlinhos falou assim, fica à vontade. Tu vai te arrepender. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia trata de comida. E se eu fosse dar um tema para a minha pregação nessa noite, eu diria comida. Simples assim, comida. Por que a comida tem tudo a ver com o crente? É porque é bíblico. É fato. A gente come. E come, e come. E a nossa alegria é comer. Um irmão que convida o outro para ir na casa dele não serve nada, a gente sai de lá triste. É verdade. Não significa dizer que a gente vai comer, mas o irmão tem que oferecer. É ou não é? Senão, acontece comigo. Se eu vou na casa do irmão, ele não me oferece nada, nem uma bala house, eu fico triste. E muitas vezes eu fui na casa de irmãos que eles me ofereceram mundos e fundos e eu não comi nada. Mas por que eu fico triste quando nada me oferece? Porque o reino de Deus é o reino da comida. Do Gênesis ao Apocalipse, vocês vão perceber nesta noite o que Deus quer nos ensinar com isso. A gente entrou aqui, a comida está lá no fundo, a comida está aqui na frente, a comida é para tudo quanto é lado. Se você vai ficar aqui no final ou não, eu não sei, mas se você sair daqui, você vai sair o quê? Para comer. Você já veio o culto preparado para sair para comer. Pensando, onde é que eu vou, que já fui tudo aqui na Fruquilinha. Onde é que eu vou agora? Assim é o crente, abriu uma pizzaria nova, ele avisa um pro outro, abriu uma nova lá, ó, pá. Lá baratinho, R$ 39,90, livre. Porque pro crente tem que ser livre, porque a la carte não dá conta. É assim. O reino de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ele trata de comida, e é acerca disso que eu quero falar com você nessa noite, a fim de que a gente possa pegar algumas lições, e eu vou tentar ser o mais breve possível. Agora só me ouça. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Desde o início, a comida foi um fator fundamental na história da vida com Deus. Deus criou o Éden, deu toda a liberdade para o Adão, deu para ele a Eva, para ele não ficar sozinho entre os animais. Ele vem, conversa com a Eva e diz: Eva, está liberado. Tudo que tu quiseres no Éden está liberado. Está olhando para aquela árvore ali, Eva? Sim, bonita. Oh, que belos frutos. Eva, ali não. Por quê? Porque Deus disse que ali não. Deus falou comigo, Eva, e eu estou falando contigo. A gente pode ir tudo no Éden, menos aquela árvore. Daquele fruto ali, Eva, a gente não pode? Isso, me ajuda, igreja. A gente não pode? Já começou a história da comida na história de Deus, na vida do homem na terra. Não podia comer. Podia comer de tudo, mas daquilo ali não podia comer. Você pode comer de tudo, por que você quer comer aquilo que não pode? Que terrível mania que a gente tem. A gente pode tudo, mas quer exatamente o que não pode. E não interessa quantas coisas são que a gente não pode. Adão e Eva podiam do quê? Podiam comer do quê? Cara, pensa tudo, menos um. Tudo menos um é um absurdo, gente.
Gente, 10 menos 1 é uma coisa. 5 menos 1 é outra. 1 milhão menos 1 é outra. Agora, tudo menos 1, gente. Tudo menos 1 é um absurdo. Eu só não posso 1 do tudo. E aí, agora, perco tudo por causa de 1. Agora, então, eu perco tudo por causa de 1. Então, Adão, ele se alimentava espiritualmente de Deus. Deus falava com ele todo dia. Todo dia tinha um bate-papo, uma direção e um relacionamento. Todo dia Adão sentava com Deus na mesa, já que assim que é a igreja da mesa. E se é a igreja da mesa, é a igreja do pão, é a igreja da comida. Porque mesa é para colocar comida. Nós é crente. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Ele pode tudo menos 1. Mas ele se alimenta de Deus. Logo, se um homem se alimenta de Deus, ele alimenta a esposa dele de Deus. Ele alimenta os filhos dele de Deus. Ele alimenta a casa dele de Deus. Atenção, homens, é chegado o tempo de nós nos alimentarmos de Deus. Porque aquilo que nós colocarmos por alimento na nossa casa é o que vai decidir a vida ou a morte. Deus disse: Adão, se porventura comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, é da brecha. Mas Deus não falou para Adão que Adão ia morrer. Deus falou para Adão que Adão ia conhecer o bem e o mal. Um belo dia, que eu não sei qual foi, Adão não alimentou Eva direitinho. Eu não estou falando só de um pedaço de pão. Mas ele não alimentou ela direitinho espiritualmente. Ele não alimentou ela direitinho emocionalmente. O diabo incorpóreo serpente surgiu e seduziu a Eva. E ela comeu do fruto. E aí, em ato contínuo, ela seduz Adão. E Adão come do fruto. Porque as mulheres têm a incrível capacidade de convencer os homens, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cuidado, casal, com o que vocês estão comendo. Cuidado, família, com o que vocês estão se alimentando. Porque a comida é um dos fatores preponderantes da história da vida com Deus. Porque a comida é um dos fatores preponderantes da história da vida cristã. Eva acabou se alimentando daquilo que lhe faltava. Então ela cedeu para quem ela não devia. Rapidamente vou contar uma experiência que já contei na igreja 1 milhão de vezes. Quando eu era criança, hoje eu identifico a estratégia dos meus pais. Na época eu era uma criança. Sou da geração que os mercados fechavam sábado, 4 horas da tarde. E o meu pai fazia o rancho. Eu sou da época do rancho também. Eu não sei quanto a você, mas sou da época do rancho. Então eu, o pai e a mãe íamos com aquela rural do pai, lá no Angelone, perto do Hospital São José, em Criciúma. E eu sabia qual era o dia do rancho. E eu via eles conversando. Eu pensava, é hoje que eu vou arrebentar. Vou tomar um iogurte da Danone. É hoje que eu vou arrebentar, vou comer uns Cheetos. E eu ficava contando as horas. Eu só estranhava que o pai e a mãe saíram para fazer o rancho por volta das 3 da tarde. E meio-dia almoçávamos. E 2h30 a mãe fazia eu tomar café. Eu não entendia. Senta aí, toma café. Mas não estou com vontade, toma café. Comia, ia para o mercado. O pai com a listinha, a mãe fazendo as compras. Quando chegava na prateleira da Elma Chips, os olhinhos do Toninho. Aquele pacote de Cheetos, tudo aquilo, meu Deus! Quando eu botava a mão naquilo, a mãe falava, não. Mas mãe, eu quero. Não. Não porque você não está com fome. Chegávamos ali na área dos frios. Danoninho, Chandelle. Então eu pegava a forminha, ela dizia, bota de novo ali. Mas mãe, você não está com fome. Queridos, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Queridos, nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus para não sermos seduzidos pelo alimento do diabo.
Se Adão estivesse alimentando a Eva com o alimento que de Deus ele recebia, talvez o diabo não tivesse convencido ela a comer do fruto que não devia. Muitas vezes a gente estamos comendo do fruto que não devemos, porque não estamos nos alimentando com aquilo que nós temos, com aquilo que está disponibilizá-lo, com aquilo que não precisamos ir na prateleira de um mercado comprar, foi dado de graça pela obra da cruz. Do que você tem se alimentado? Do que? É muito importante nós termos essa identificação, porque a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Em Lucas, capítulo 22, versículos de 15 a 16, na festa da Páscoa, Jesus falou aos discípulos: eu anseio muito sentar na mesa e comer com vocês. Lucas 22, 15. Há um anseio da parte de Deus de trazer vocês à mesa e ceiar com vocês. É um desejo do Cristo. E hoje, novamente, Ele está convidando: venham à mesa, eu tenho pão e água para dar para vocês. Eu tenho sustento para dar para vocês. Eu tenho justiça para dar para vocês. Eu tenho poder para dar para vocês. Eu tenho misericórdia para dar para vocês. Eu tenho graça para dar para vocês. Eu tenho provisão, eu tenho saúde para dar para vocês. Eu tenho amor para dar para vocês. Eu tenho anos e anos e anos até que eu venha para dar graça aqui na dádiva em Forquelenha. Eu tenho algo para entregar para vocês. Venham à mesa. O mestre anseia. A mesa está preparada. Ele... Sai que eu sei que tu está aí. Ó, saiu, ó. E está indo rápido, ó. Agora deram os tiros nele. Ó, não acertaram ainda. Aleluia. Som. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Relaxa. Quem é bom faz ao vivo. Posso ouvir amém nesse lugar? Não é isso que vai tirar o pão da nossa mesa. Não é isso que vai tirar o pão da nossa mesa. Não é isso que vai roubar a nossa alegria, irmãos. Ele disse em Lucas 22, 15, olha, eu desejo muito, vocês venham comer comigo. O cardápio de Deus é a vida. O cardápio do diabo é a morte. Deus falou para Adão e para Eva: come de tudo, só não come daquela árvore ali. Porque o meu cardápio... Para Eva era alimento de morte, mas o alimento de Deus para Adão era alimento de vida. Nós vamos comer do alimento da vida. O inimigo não vai mais nos fazer ratear, porque nós vamos comer do alimento da vida. Ah, Jesus fala: rapazes, na festa da Páscoa, nos dias deles, rapazes, senta comigo, rapaz. Na Páscoa do Senhor, Ele anseia, Jesus anseia, conforme Lucas, que os seus discípulos sentem com Ele e comam com Ele junto à mesa. O que não dizer de Êxodo 12? A Páscoa do Senhor, a instituição da Páscoa. O que salvou aquelas famílias do Egito? Todo mundo pensa: o sangue na porta. Também, sem dúvidas. Mas, sobretudo, o que salvou aquelas famílias do anjo da morte do Egito foi o que estava na mesa. A comida salvou aquela gente. Por quê, pastor Toninho? Porque eles pegaram o cordeiro e mataram o cordeiro. Pegaram o sangue do cordeiro, passaram na porta. Pegaram o cordeiro e assaram. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi a ordem de Deus? Vocês querem ser livres da morte? Calma, não fica com vergonha não. Vem cá, mano.
Não fica com vergonha, não. Não fica... bobinho, não fica com vergonha, não. Tá envergonhado porque sabe que é o pastor Toninho? Então fica tranquilo, velho. O que disse Deus? Eu vou passar lá no Egito. Eu vou matar todo o primogênito. Eu vou ferir as famílias. A orientação para que vocês não sofram com nada disso, a orientação para que vocês tenham vida, é que vocês comam de mim. Que vocês comam aquilo que eu estou determinando. Que vocês comam aquilo que eu estou mandando. Vocês pegam uma ovelha, sem mácula, purinha, mata. Pega o sangue, passa na porta. Pega a ovelha, assa sem as vísceras. Assa, pega na mesa, coloca vinho, coloca pão e coloca ervas amargas. O cordeiro significa o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Se livra do pecado, livra da morte. Então aquilo que você come espiritualmente, livra você da morte. O que é que você vai fazer? Vai aceitar o alimento de Deus ou o alimento do diabo? Só pensa, não responde. Eles estão sentados na mesa. O anjo da morte está girando o Egito. As casas onde não tem o que Deus mandou fazer, o primogênito morreu. A morte prevaleceu. Aonde não tinha a comida de Deus, prevaleceu o veneno do diabo. Então eles sentam na mesa. Eles comem do cordeiro, que já está tipificando Jesus. Eles comem do pão, está tipificando Jesus. Eu sou o pão da vida. Eles tomam do vinho, está tipificando Jesus, né? Porque o pão partido é o sangue derramado. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. Amém. Pastor, e a erva amarga? A erva amarga, vamos imaginar um radiche. Tá? É o amargo, sentir o gosto do amargo. Por quê? Para sentir o gosto do pecado. Tu sente o gosto, mas não se alimenta dele. Porque muita gente sente o gosto do pecado, mas não se alimenta dele. Não entendi, pastor. É quando tu não cai na tentação. Porque a tentação não é pecado. Está ali, está na tua frente, mas a tentação não é o pecado. Tem muita gente fazendo da tentação pecado, por isso que cai. Fica justificando, porque eu fui tentado, só deu a boca aberta. Tentado todo mundo é, mas consumado na vida da dádiva não mais será, porque o alimento aqui na dádiva é um alimento sólido. É o alimento sólido que decide vida e morte. No seu teto, na sua casa, é aquilo que você está comendo, meu amigo. É o que decidiu, estava todo mundo dentro de casa. O que é que a tua família está comendo dentro de casa, meu irmão? O que é que a tua família está comendo dentro de casa, minha irmã? Qual é o alimento espiritual dessa casa? Que tipo de alimento está rodando ali, minha gente? Da árvore do bem ou do mal, ou do restante do tudo que Deus te deu? Porque o que define a vida e a morte da tua casa é aquilo que tu te alimenta espiritualmente. Há uma direção de Deus aqui na primeira Páscoa, o Êxodo 12. Entra aí, cinge a porta com sangue e bota na mesa essa coisa aqui, e come. E se a quantidade de comida que tiver na tua mesa for muito para a tua família, chama o vizinho. É a orientação de Êxodo 12, chama o vizinho. Está sobrando vida na tua casa. Dá vida para o vizinho que está na morte. Ser um testemunho bom do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu tem algo para compartilhar. Tu tem algo para dar. Posso ouvir amém nesse lugar? Tu tem. Partindo de Êxodo 12, entrando em Gênesis 12, lá dos versículos 10 ao versículo 20, a terra passou por um período de fome intensa. Deu uma seca na terra, a primeira seca na terra e a primeira fase de fome sobre toda a terra. Aconteceu com Abraão, lá na frente aconteceu com Isaac, a mesma coisa. Mas eu vou tratar só do Abraão, porque eu estou falando de... meu Deus, não estão aqui. Eu estou falando de... Também de pão, mas agora eu estou falando de comida. Eu estou falando de... Comida. Do que é que eu estou falando? Comida. Ou a classe fica legal... Ou não vai ter canequinha azul hoje na hora do recreio. Tá? Vocês estão entendendo? Eu estou falando de comida. Gênesis 12, falta comida na terra. A terra está passando por fome. O Abraão, já estamos no Abraão, o Adão ficou para trás. O que é que o Abraão está fazendo? O Abraão vai no Egito buscar comida. Às vezes está faltando comida na nossa terra e nós vamos buscar comida no lugar errado. O Abraão foi buscar comida no lugar errado.
Porque se Abraão tivesse buscado comida no lugar certo, quando Isaac foi buscar comida no mesmo lugar, Deus não tinha prometido. Proibido, quero dizer. Porque quando faltou comida na terra a segunda vez, Isaac lembrou do que o pai dele fez, a saber, o Abraão, quis fazer a mesma coisa. Deus falou: não, no Egito não vai. Porque eu já libertei meu povo de lá. E não é para voltar mais lá. Não é mais aquele tipo de comida. É um outro tipo de comida agora. Onde é que tu tem ido buscar a tua comida, meu irmão? No Egito? Porque o Abraão foi buscar a comida dele no Egito e deu brete na sua casa. Eu estou tentando fortalecer uma ideia que eu já transmiti, hein? A minha casa é fruto do alimento que eu coloco na mesa, hein? Alimentos espirituais sobretudo. Porque nós estamos agora falando de coisas espirituais. Eu estou diante de uma igreja inteligente. Abraão desce no Egito para encontrar o alimento. Ele até encontra o alimento. Mas como ele foi buscar no lugar errado, não foi buscar o alimento de Deus, deu problema. O rei do Egito olhou para a mulher dele, ficou apaixonado. Perguntou para ele: quem é essa daí? Ele, com medo de morrer, disse: essa daí é minha irmã. Se é tua irmã, então, no meu quarto, né? E na hora que o rei foi tocar nela, Deus veio e não permitiu que o rei egípcio tocasse nela. E disse para o rei: se tocar nela, eu te mato. O rei acordou de manhã cedo e falou para Abraão: Abraão, tu é louco, essa mulher é tua, Deus falou comigo. Já que tu não fala, Deus fala comigo. Já que tu não fala, Deus fala comigo. Eu não vou tocar nessa mulher. Abraão, parte, vai embora da minha terra. O Abraão foi embora da terra dele, graças a Deus, amém? Porque quando tu está na terra do inimigo, se tu não sair, ele te manda embora. Vou repetir. Quando tu te mexe na terra do inimigo, se tu não sair, ele te manda embora. Porque tu não combina mais com aquele lugar. Tu não serve mais para aquele lugar. E não adianta tu querer voltar lá, tu não combina mais. Tu não serve mais para aquele lugar. Então o rei pega e manda o Abraão embora. O Abraão vai embora sim ou não? Sim. O Abraão vai embora sim ou não? Sim. Mas leva Agar. Olha só quando tu come o alimento errado, como o negócio cria problema para ti lá na frente. Ele sai do Egito e agora ele leva com ele uma serva do Egito. O nome dela é Agar. A Sara olha para Agar: nossa, que serva bonita ali servindo a Sara, não sei o quê. A Sara não engravida, chama o Abraão e fala: ó, tu deita com a Agar. Porque Deus prometeu filho para nós, mas o meu ventre continua seco. Então tu deita com ela que ela vai dar um filho para ti. Deu problema. Por quê? Porque comeu errado. Eu estou tentando passar uma coisa para ti muito importante. Se tu comer errado, vai dar problema. O alimento certo está na mesa para te fazer prevalecer sobre os teus inimigos. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Amém. Sabe quando é que o inimigo percebe que Deus é contigo e tu tens vitória sobre o inimigo sem precisar fazer força? É o que o salmista falou: tu coloca uma mesa bem posta diante dos meus inimigos. É a comida rodando a história da vida cristã. Gente, eu podia ficar aqui até amanhã de manhã falando de inúmeros exemplos da atuação da comida na vida, da história do crente. Mas eu quero partilhar só alguns pontos aqui importantes. Fugindo de Êxodo 12, fugindo de Gênesis 12 e entrando em Gênesis no capítulo 25. Os versículos são de 29 a 34. Eu vou contar a história para vocês. Agora já estamos no Jacó, o Deus de isso, o Deus de e o Deus de. Começamos com a história de comida na vida do Adão. Passamos pela história de comida na vida do Abraão. Uma pincelada rápida no Isaac. Agora estamos no Jacó. O Isaac tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. O Isaac amava mais. E o Jacó, a Rebeca amava mais. É o que diz o texto que eu dei o endereço para vocês. O Esaú foi caçar. Chegou em casa muito cansado. E quando eu vou trabalhar e chego em casa cansado, eu também chego em casa... Ou seja, chega em casa faminto. O Esaú chegou em casa faminto. Diga comigo, faminto. Faminto. Cuidado com aquilo que você come quando você está faminto. Cuidado. Muito cuidado. Olha, irmãos, eu sou assim, né? Não sei, talvez você vai se identificar. Quando eu jejuo, estou jejuando, vou jejuar até 5 horas da tarde. Aí, estou jejuando. Quando começa a dar umas 2 horas da tarde, a minha cabeça está pensando:
vou comer um macarrão, um suco de não sei o quê, vou pedir para ela cozinhar 3 ovos. Para minha felicidade, quando chega ali pelas 4, ela liga: Toninho, tá bem? Tô bem, graças a Deus. O que você quer comer, meu amor? Porque eu sei que você está no propósito. Macarrão, o ovo cozido, Que horas você chega? 6h30, 7 horas. Tá bom? Quando eu chego em casa às 6h30, 7 horas, o que é que ela está fazendo, irmãos? A comida, irmãos. Só que ela está fazendo ainda. Quando eu chego, geralmente não está pronto. Ela está fazendo. E enquanto ela está fazendo, irmãos, eu abro o balcão, como uma torrada. Vou na mesa, irmãos, pego uma banana. Abro a geladeira, irmãos, antecipo, tomo o suco. Na hora que eu sento na mesa, irmãos, que ela faz o cardápio que eu sonhei o dia inteiro, eu já não tenho mais fome. Cuidado com o que você come quando você está faminto. Porque quando você está faminto, você não seleciona o que come. Você começa a comer tudo aquilo que está na tua frente. Faminto. Não seleciona o que come. Não espera por aquilo que está preparado. Não come do melhor. Agora eu comi um monte de bobiça. E na hora de comer aquilo que vai me nutrir, eu não tenho mais fome. Tem gente que perdeu a fome de Deus porque só come bobiça. Só se alimenta de lixo. Só come coisa que não presta. Enche a barriga de salgadinhos. E na hora de comer o que tem que comer, que não somente enche a barriga, mas nutre o corpo, aí não come, logo não tem saúde. Falta saúde espiritual. E quem não tem saúde espiritual tem fraqueza e debilidade emocional e existencial. Porque a vida é no espírito. Cuidado com aquilo que você come quando você está faminto, meu amigo. Cuidado, hein? Sabe o que tu faz, minha irmã? Enche a barriguinha desse cabra aí, que ele não vai olhar para ninguém a não ser tu. Ai, irmã, dá um amém. Ai, irmã. Garante o teu aí, irmã. Me dá um amém forte aí. Se ele estiver bem sustentadinho, minha irmã, ele não tem tempo para seringaita. É isso aí mesmo que eu estou falando. Quer se escandalizar, escandaliza. Eu não venho mais mesmo. Eu acho que o Carlinhos, acho que ele vai... Sabrina, ele era muito bom há 12 anos atrás, agora não dá mais. Cuidado. Às vezes a fome é tanta que dá a mão para cartomante. Às vezes a fome é tanta que dá moral para o BBB. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado. Não se lance com tudo a querer comer quando você está faminto. O texto de Gênesis 25, 29 a 34, o Esaú chega em casa cansado e ele está faminto. Ele está? Faminto. Então ele chega para o Jacó e fala: Jacó, eu tô de rango, Jacó, eu estou de rango. O Jacó falou: não, estou fazendo um guisadinho aqui. Tu quer? Eu quero, Jacó. Só se tu me passar o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? O filho que nasce primeiro é o que herda tudo. Ponto. E o Jacó fala para o Esaú: se tu me der o direito de eu ser o primeiro, apesar de eu ser o segundo, eu te dou um prato de comida. Sabe o que o Esaú respondeu para o Jacó? Eu quero lá saber de primogenitura, rapaz. Me dá esse prato de comida, fica com esse negócio para ti. Cuidado, hein? Cuidado com o alimento que você come quando você está faminto. O Jacó bem malandro, então tá aí, come, pegou o direito de primogenitura. O Esaú acabou de trocar a herança por um prato de comida. Você tem trocado a sua herança por um prato de comida? Só pensa, querido. Não me responde, porque eu não vim aqui julgar ninguém. A resposta não tem que ser dada para mim. A mim me cabe fazer perguntas, a você cabe dar respostas, mas a mim não, porque eu ainda não respondi as minhas.
Não vim aqui para julgar ninguém. Eu vim aqui para me colocar no lugar que você se sente e informar para você como se faz para sair, porque Deus já me informou como é que faz. Eu só estou aqui como pregador para ser um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer um. E se fez na minha, faz na sua, faz na nossa. Eu posso ouvir um glória nesse lugar? O que me toca é que na altura do versículo 29, a Bíblia diz que a partir daquele dia, Esaú passou a se chamar Edom. Edom tem duas traduções, dois significados para essa palavra, para esse nome. O primeiro deles é vermelho. O segundo deles é Adão. Agora, porque Esaú comeu errado, ele deixa de ser Esaú e passa a ser Adão. É o erro do primeiro homem querendo se repetir na vida da gente. É isso aí, filho, é isso aí. Faz teu pai passar vergonha, é isso aí, é isso aí. Fica tranquilo, pai, está tudo sob controle. Eu estou tentando passar uma coisa importante para você. É Esaú voltando ao princípio do erro do Adão. A gente não precisa errar aonde o Adão errou. Eu posso ouvir amém nesse lugar? A gente não precisa se alimentar do erro dos nossos pais. Nós não precisamos. Não sei se eu já falei isso um dia para a Helena, se não falei, ela descobre agora. Teve um período da nossa vida que eu estava desconfiado do meu filho. Eu comecei a pensar, esse rapaz está fumando maconha. Né? Como eu já tive lá, né? Sabe como é que é, né? E eu desconfiado, fazendo perguntas, é aqui, ali, lá. Um dia nós íamos do treino, ele treinava e eu vinha do treino e ele no carro. Comecei a fazer perguntas, daqui a pouco ele parou e falou assim, ô pai, tu por um acaso estás achando que eu estou fumando maconha? Aí ele quis me pressionar, eu digo, não vou perder para ele, né? Eu vou pressionar ele, né? Só que me faltava mesmo. Ora, catinguento. Eu falei, tô desconfiado sim, porque papo, Ele olhou para mim bem calmo e falou, pai, eu não sou obrigado a cometer os mesmos erros que tu teu. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, aumenta o som do carro. Bota o Fernandinho. Vamos trocar de assunto. O que é que ele estava me indicando? Pai, eu não vou comer da comida que tu comeu. Porque eu estou comendo da comida que tu me deu. O teu filho, a tua casa, a tua descendência, não vai comer da comida que tu comeu. Porque o alimento que tu está dando para eles é diferente. Ele estava acenando para mim, pai, eu não vou comer da comida que tu comeu, pai. Porque eu sei qual foi a comida que tu me deu. Que tipo de alimento é dar para o teu filho? Ó, irmão, eu estou ficando irritado com alguma coisa que eu ouço na igreja do Senhor, tá? Porque quando chego na faculdade dizendo tudo, não, nosso filho não vai desandar na faculdade. O filho de ninguém aqui vai desandar na faculdade. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Porque nós estamos dando uma comida que veio do céu para essas crianças. Então eles não vão desandar. Eles estão recebendo um alimento sólido, um alimento puro, um alimento concreto. Ah, meu Deus do céu. Que tipo de alimento nós estamos comendo? Que tipo de alimento a gente está levando para a nossa casa? Gênesis 41 fala de que houve uma fome na terra como nunca houve. Uma fome diferente daquela que houve no tempo do Abraão, uma fome diferente naquela que houve no tempo do Isaac. Agora é uma fome sem precedentes. Há um lugar no mundo que tem comida, é no Egito. De novo, só tem comida no Egito. Agora tem comida no Egito porque há um representante do pão da vida no Egito. O nome dele é José. Ele está lá. O faraó deitou, teve um pesadelo. Acordou, não havia quem discernisse, Carlos, o pesadelo do faraó. Chamaram o José. O José definiu o sonho do faraó, dizendo, faraó, os 7 anos que você vê aí muita abundância, 7 anos de riqueza. Os 7 anos que a vaca está magra, 7 anos de pobreza. Só vai ter comida aqui. Eu quero passar uma coisa importante para você. No tempo da escassez, não é a provisão que vai tomar maior ascendência.
mas sim homens de revelação. No tempo de escassez, o que o mundo precisa é de homens de revelação antes da provisão. O que me chama a atenção é que foi pela revelação de José que o Egito teve provisão, não somente para eles, mas para toda a terra. A dádiva, a igreja em Forquilinha, é uma igreja profética, é uma igreja de revelação. Logo, aqui na igreja, no endereço, nunca vai faltar provisão. E também não vai faltar provisão para toda a cidade, porque esta é a missão que Deus estabeleceu para essa igreja local. Posso ouvir amém nesse lugar? Gente, me dá 15 minutos. Por favor, me dá 15 minutos que eu vou tentar terminar essa pregação em 15 minutos. Eu não sou muito de ficar me rendendo para esboço, não, mas hoje eu preciso informar coisas que queimaram o meu coração. E eu vou pregar essa mensagem lá na igreja de Criciúma, porque foram coisas que queimaram o meu coração. E eu sei que está queimando o coração de vocês também. Estamos sendo alimentados pelo Senhor nosso Deus. O que não dizer, segundo o padrão da palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1. O que não dizer? Daniel e seus amigos chegam na Babilônia. O rei olha para aqueles meninos e olha para muitos outros meninos que ele trouxe cativo para o seu reinado, não só de Israel, mas de toda a terra. O rei chama o chefe do RH e diz para o chefe do RH: seleciona uma rapaziada aí, bonita, forte, inteligente. Ensina todas as leis, ensina a língua babilônica, e desse grupo de rapazes eu vou tirar os meus prefeitos, os meus sátrapas, os meus sábios, os meus astrólogos, os meus governantes e os meus ministros. Nabucodonosor era um cara esperto. Ele sabia que tinha uma ciência babilônica, mas não a total inteligência babilônica. Logo, ele selecionou aqueles meninos. E aqueles meninos foram para o palácio do rei para serem trabalhados, tratados e construídos dentro de toda a estrutura babilônica. Daniel chega para o eunuco do rei, o nome dele é Aspenaz, e diz para o eunuco do rei: olha, cara, dessa comida eu não vou comer não. Dessa comida eu não vou comer. E por que Daniel não queria comer da comida do rei da Babilônia? Gente, era o maior e melhor banquete do mundo. E por que ele não queria comer? Porque era consagrado a um Deus que não era o Deus dele. A comida, apesar de trazer um paladar e encher a barriga, é um assunto altamente espiritual, meus amigos. Daniel não quer comer da comida do rei. Então Aspenaz diz para ele: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Daqui a 10 dias tu vai te apresentar para o rei, se tu não tiver mais gordinho, eu estou morto. Então Daniel falou pro eunuco: então faz o seguinte, em 10 dias tu tira a prova, para ver se eu não vou estar tão forte, ou quem sabe mais, do que a turma que come dessa comida. Faz isso para mim. O eunuco topou. Daniel convenceu seus amigos. Depois de 10 dias eles estavam o quê? Muito mais fortes do que daqueles que comeram da comida do rei. A comida espiritual vai trazer uma fortaleza para você. Você vai se tornar muito mais forte. Daniel não comeu da comida do rei. Daniel não comeu da comida do rei. Daniel não comeu da comida do rei. Daniel comia da comida do rei dos reis e do senhor dos senhores. Irmão, todo domingo à noite a minha esposa fica brava comigo mesmo, mais um domingo também. O que acontece na minha casa, meus irmãos? Tal mãe, tal filho. Lá na minha casa, Jocenira, minha mulher e o meu filho, eles não comem nada sem cheirar. Tudo eles cheiram, irmãos. É incrível. Se eu der um chocolate para minha esposa, ela abre. Não interessa o que eu dei para o meu filho, ele cheira. Se ele pegar um pedaço de pó, esse é o pedaço para você comer, Natan. Ele e come o pão. Tudo que eles comem, eles cheiram. Pastor, qual é o ensinamento com isso? É que os grandes homens de Deus, eles pegavam um sacrifício, colocavam sobre o altar. Um animal vivo, ou melhor, morto, uma ovelha. Deus comia ovelha, sim ou não? Deus comia sacrifício, sim ou não? Não. Mas ele mandava fogo do céu e consumia aquele sacrifício, sim ou não?
E subia uma fumaça, sim ou não? Sim. E Deus, ele fazia o que com a fumaça? Deus não come, ele cheira. Deus não come, Deus cheira. Tá claro isso para vocês? Tá claro isso para vocês? Então tá, já estamos em Daniel capítulo 6. Agora o rei baixa um decreto que quem não adorar o Deus da Babilônia vai ser morto. Por 30 dias. Daniel orava todo dia, de manhã, meio-dia e final da tarde. Na sacada do seu quarto, no palácio do rei, voltado para Jerusalém. Daniel ouviu o decreto. Daniel não deixou de orar, sabendo que estava proibido orar. O que é que Daniel poderia ter feito, meus irmãos? Vou dar um 10, né? Só 30 dias. Fico 30 dias sem orar, não tem problema nenhum para mim. Daniel não ficou 30 dias sem orar. Quem é capaz aqui de ficar 30 dias sem comer? Levanta a mão. Quem é capaz de ficar aqui 30 dias sem comer? Levante a mão ou atire a primeira pedra. É que é óbvio, irmãos, que ninguém aqui é capaz de ficar 30 dias sem comer. Daniel não podia ficar 30 dias sem orar. Daniel não podia ficar 30 dias sem se alimentar espiritualmente. Por isso, Marcinha, ele negou o decreto do rei. Ele falou, eu vou orar, quer me matar, me mata, não quer me matar, não me mata, eu vou orar. Aí os inimigos dele estão olhando ele orando, vão lá, chamam o rei, lá está orando, o rei. O rei falou, ele está orando, barbaridade. Rei, agora? Não, agora vamos ter que jogar na cova, né? Não posso voltar atrás do meu decreto. Daniel capítulo 6. Eles pegam o Daniel, o rei fala para o Daniel, Daniel, que Deus te livre, eu te amo tanto, mas é o meu decreto, eu não posso voltar atrás. Joga o Daniel na cova dos leões. Joga o Daniel na cova dos? Leões. Na cova dos? Leões. De manhã cedo o rei acorda. Vai direto na cova. Manda alguém abrir a porta e grita de longe. Daniel! Será que o teu Deus te livrou, Daniel, dos leões, Daniel? Daniel, tu está aí? Daniel não sai. Grita lá da cova. Vive, ó rei, para sempre! O Senhor mandou os anjos e os leões não me comeram. Na minha família eu tenho uma esposa, um filho, eu amo eles, eles não são animais. Mas você também sabe, né? Que raramente um animal come algo sem primeiro cheirar. É só você dar uma comida para o seu cachorro. Primeiro ele cheira, depois ele... Se você tem um pouquinho de conhecimento, você sabe que raramente um animal come alguma coisa sem... O leão cheirou Daniel. Não sentiu cheiro de carne. Tem outro glória ali, tem outro glória ali. E ali tem outro. Lá no fundo tem um glória. Tem um glória em toda a igreja, tem um glória. Tem um aleluia em toda a igreja. O leão cheirou Daniel e não sentiu o cheiro de carne, meus amigos. Por quê, pastor? Pergunta aí, por quê, pastor? Porque ele se alimentava no espírito. Porque o alimento dele era espiritual. Ele não cheirava a carne. Você exala o que você come. A palavra de Deus diz na carta dos 2 Coríntios que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Oh, meu Deus, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Isso, aplaude e glorifica então. Ô, bonita, ô, bonitinha. O diabo está te cheirando. É, bonita. Te cheirando. O apóstolo Pedro falou, eis que o diabo, vosso adversário, anda bramando, rodeando vós, buscando quem possa tragar. O leão chegou, deu uma cheirada no Daniel, não cheirava a carne. O leão é um animal altamente carnívoro. Ele pega a presa, dilacera ela. Depois que ele dilacera ela, ele dá uma voltinha, dá um passo para trás, retorna e cheira. Sentiu o cheirinho da picanha da costela do Toninho, ele come. Mas ele não come, você ele não come, e a gente ele não come, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Os leões sentiram o cheiro de Daniel. Vou tentar encerrar falando de Mateus 4. Passaram 40 dias e noites. Jesus está de jejum, não está comendo e nem bebendo nada.
o diabo aparece. Quero informar uma coisa para você. Quem apareceu para Jesus no deserto não foi o tranca-rua, não foi o Zé Pilintra, não foi o Murabulambo, não foi o Lúcifer, o diabo, o Satanás, não foi um demônio, foi o diabo, tem uma diferença aí. E ele aparece para Jesus no deserto. E quando ele aparece, Jesus está com o quê? Isso. Quando o diabo aparece para Jesus no deserto, Jesus estava com fome. E entrou comida na história de novo. Entrou comida para decidir se tu vai para o céu ou se tu vai para o inferno. Entrou comida para decidir se tu vai fazer a obra de Deus ou a obra do diabo. Olha só que negócio interessante, gente. Entrou comida na história de novo. O diabo sabe que Jesus está com? O diabo sabe que Jesus está com? Jesus foi lançado no deserto para ser? Isso. Jesus foi levado no deserto para ser? Cuidado. O diabo sempre te tenta no teu lado mais fraco. Quando ele chegou e disse para Jesus, que viu que Jesus estava com fome, ele falou para Jesus, se tu é o Filho de Deus, tu transforma a pedra em pão. Por que transformar a pedra em pão? Porque ele estava com fome. Cai na real, capitão. Ele sempre vai te tentar no lado mais fraco. Então, cuidado com o que tu come e aonde tu anda. Se tu xinga o bandeirinha, não vai ao jogo. Não vai ao jogo. Se tu é faladeira, não vai no salão de beleza. Não vai. Chama uma lá, faz o negócio em casa. Não vai. Porque ele sempre te tenta no teu lado mais. Ele chega para Jesus e fala, se tu é o Filho de Deus, fala sério, né? Uma pergunta que não me cala aqui. Será que o diabo não sabia que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Sim. É que ele queria saber se Jesus sabia. Muitas vezes tu faz segundo o padrão do diabo porque tu não sabe quem tu é. Se tu soubesse quem tu é, tu não faria aquilo que tu deve fazer. Jesus podia transformar aquela pedra em pão, sim ou não? Sim. Por que não transformou? Porque não precisa provar nada para ninguém. Ê, crente bardoso, quer provar que é espiritual, dá um tempo à minha cabeça, mentiroso. Ei, chega, domingo de noite, ali o estacionamento já dá brete. Para com isso aí, ô mentiroso. Ai, Senhor, eu te amo. Tá brigando com o marido porque não sabe se é x-salada, x-egg, x-burger. Já deu confusão no estacionamento, tudo é comida. E o diabo está dizendo, se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Meu irmão, tem que trazer uma informação importante para você. Simples, mas importante. Mateus capítulo 3, João está batizando Jesus no deserto. No Jordão, que também está no deserto, é claro. Então, o Jesus burla na água. Quando Jesus volta, o céu abre. A pomba desce, a voz ecoa. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O mesmo Espírito Santo que desceu ali, tira ele do Jordão e joga ele no deserto, para ser tentado pelo diabo. O Deus Todo-Poderoso pode jogar você no deserto, mas não joga você sem identidade. Não joga você sem amor. Esse aí não é só o meu filho, esse é o filho que eu amo. Não fica com medo de mandar o teu filho para a faculdade, mas manda ele com o teu amor. Na hora que a coisa ruim pintar, ele vai lembrar do amor do pai. Na hora que a coisa ruim, vai lembrar do amor da mãe. Ele vai dizer, eu não posso fazer isso. Não combina com o alimento que eu recebi. Não combina com o alimento que eu recebi. Ô diabo, eu não preciso, diabo. Eu não preciso transformar essa pedra em pão. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Na noite de hoje, em comemoração aos 12 anos da dádiva, eu vim aqui para fortalecer a ideia do ato profético. Eu estava meditando à tarde pensando, eu não devo pregar isso, o que é que eu vou lá falar de comida, o que é que tem a ver com a festa? Carlos, quando eu cheguei aqui e vi aquela mesa no fundo, vi esses pães na mesa, eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo. Por que eu vou falar de comida? Tem tudo a ver com tudo aquilo que Deus está trazendo para um movimento na igreja. Gente, não está nada combinado aqui. Ao contrário,
À tarde o Carlos quis combinar algumas coisas comigo, eu falei que não precisava. Depois eu voltei e quis combinar alguma coisa para ele, ele falou, não precisa também. Eu falei, oi. Verdade, verdade. Ele ligou para a ministra, falou, pastor Toninho, tá tudo certo? Eu vou, tava eu e um casal, tá, pastor Toninho, quer combinar alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Não. Comecei a meditar, me viu as ideias na cabeça, eu falei, ô Carlos, não. Eu falei, meu Deus, que falta de respeito, eu sou o pastor Toninho. Mas eu entendi a obra do Espírito. Eu estou no relógio de Deus, tá? Dos 15 que eu pedi, falta 5. No livro de Marcos, no capítulo 5, especificamente no versículo 43, os versículos anteriores falam da cura e da ressurreição da filha de Jairo. A menina tinha morrido. Jesus chegou na casa dele e ele mandou aquelas pessoas que choravam embora. Entrou no quarto da menina e disse, é só eu, o Pedro, o Tiago, o João, o Jairo e a mulher dele. Fecha a porta. E a menina está ali no quarto. Jesus opera um milagre. Jesus, ele traz vida para a menina. Amém. Jesus traz vida para a menina. Amém. Aleluia. Eu quero... Tem algo que está queimando dentro de mim agora aqui. E eu estou na linha ainda, eu não perco a linha. Eu dou uma viajada, mas o Espírito Santo me ajuda, eu não perco a linha. Nesse momento que eu estou falando da importância da comida no reino de Deus, eu estou falando para você da importância de você dar de comer para os seus filhos. Dá de comer para o seu filho, que o seu filho não vai comer alimento errado. Faz isso, eu estou falando por experiência. Eu não tenho um filho lá dentro da minha casa com 2 asas nas costas, não é isso que eu estou falando, ele não é um anjo, ele é um ser normal. Mas ele sabe selecionar o alimento dele. Quando a gente está junto e quando a gente não está. Por quê? Porque ele sabe o alimento bom. Ele foi bem nutrido espiritualmente. Se você bem nutrir o seu filho espiritualmente, o seu filho não vai se perder. Amém. A menina, a filha do Jairo, ela estava morta. Diga comigo, ela estava morta. E ela ressuscitou. Diga comigo, ela ressuscitou. Quando ela ressuscitou, Jesus falou assim, ó, maravilha. Agora dá de comer para a menina. Ressuscitar a menina, ele ressuscitou. Dá de comer com o Jairo. Ressuscitar a menina, irmão, ele ressuscitou. Agora dá de comer com o Jairo. Ô Jairo, eu tenho um milagre para ressuscitar a criança. Agora quem dá de comer é tu, Jairo. Agora o que der para ela comer, ela vai crescer saudável, ela vai morrer de novo. Ô Jairo, ressuscitar, Jairo, é comigo, Jairo. Agora, dar de comer é contigo, Marcos 5,43. Ele ressuscita a menina. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só hoje que eu descobri, confesso. 25 anos, pastor. Só hoje que eu descobri, eu nunca entendia. Eu digo, será que quando o cara morre e volta com fome? Eu pensava. Porque eu tentando descobrir as coisas, eu pensava. Aí eu pensava, não, mas peraí, não mandou Lázaro comer? Hoje que eu entendi, Deus estava falando comigo, Deus falou, Toninho, o ressuscitar os filhos é comigo, o dar de comer é com os pais. Os pais que dão de comer. Como, pastor? Pergunta aí, como, pastor? Simples, dá bom testemunho. Se ele olhar e ver para ti que tu é um marido amável, tu te torna um pai magnífico. Se ele olhar para ti e tu vê que tu é uma mulher sábia, tu te torna uma mãe magnífica. Não é pelo muito blá blá blá. Quer que teu filho ore, sim ou não? Sim. Só meia dúzia. Você quer que seu filho ore, sim ou não? Sim. Ora. Simples assim. Quantas vezes meu filho chega em casa faminto? Aí não sabe selecionar o alimento, porque ele chega em casa todo dia faminto, é terrível. Na hora que o meu filho chega em casa, a geladeira diz, socorro, socorro, socorro. E aí ele chega em casa e ele pergunta, pai, onde é que está a mãe? Ela não está na sala? Não? Ah, então não sei. E o que é que ele faz? Ele sai o quê? Procurando. Daqui a pouco ele chega num cômodo lá, num cômodo da casa, abre a porta, ela está lá. Ele, meu Deus,
encosta a porta, vem e pergunta: pai, tem um sanduichinho? Não sei, pergunta para tua mãe. Agora não dá, ela está orando. Se ele vê ela orando, quando apertar, o que é que ele vai fazer? Porque ressuscitar é com Cristo. Dar de comer é com os pais. Mas onde é que está o pai? Teu pai está na igreja. Mas onde é que está o pai? Teu pai está na igreja. Mãe, eu vou lá na igreja encontrar o pai então. E agora nós estamos morando longe da igreja. Então agora ele frequenta a igreja. Porque ele cresceu vendo os pais na igreja. Porque o dar o novo nascimento é com Cristo. Mas o alimentar é com os pais. Ai, gente, eu não estou conseguindo terminar. Pai, eu vou estragar a festa. Mas eu não consigo terminar. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Estamos no Egito de novo. A promessa do libertador. O faraó diz: não, mata os meninos tudo. Mata. Mata porque os hebreus estão falando que nesses dias vai sair o libertador. Então, num raio de 3 anos, todos os meninos que nasciam, o faraó matava. Os soldados vinham e atravessavam a espada na criança e jogavam os corpos no rio Nilo. O rio Nilo é um rio grande, hein? Não é o Rio Grande, é um rio grande. Eu e a Helena estivemos lá no Egito, é um rio enorme. As mães hebreias ficavam vendo seus filhos boiando na água. Pensa a tristeza. Pensa o clamor. É porque no primeiro momento o faraó determinou que as parteiras, e 99% delas eram hebreias, que matassem as crianças no parto. Mas elas não matavam. Então ele mandou o exército matar. A mãe paria, já entregava na mão do exército, eu tinha com a espada e jogava as crianças no Nilo. Boiava ali por 2 minutos, o crocodilo vinha e rock. Porque o que não falta no Nilo é crocodilo. Tanto é que a sentença de morte no Egito naquela época era jogar um indivíduo no Nilo, que o crocodilo vinha e juc. Uma mãe parou um menino. Pariu, desculpa. Ela pariu ele e ela conseguiu manter ele escondido por 3 meses. Vamos ser honestos, né? Quem é pai e mãe aí sabe. Uma criança de 3 meses é a coisa mais linda do mundo, né? Você olha para a coxinha dela, que é aquela murcilha nas coxinhas assim. Ah, você é lindo demais, né? Aquela bochechinha. E essa história de comida na vida é um mistério tão profundo que quando uma criança nasce, assim que ela nasce, alguns atos contínuos. Corta o umbilical, leva a criança lá para tirar aquele pelego, sei lá que está naquela pele, aquele sebo, aquela coisa estranha, né? Vai lá, abre a cortininha, mostra para o pai, ai, que parecido comigo, né? Não foi o meu caso. Eu olhei e falei, mas é feio. Eu falei, meu Deus. É claro que eu não disse isso para a Helena no dia, mas eu pensei. Eu falei, meu Deus, que feio. E era feio mesmo, porque era muito parecido com a avó não era grandes coisas. Eu falei, testificou, é isso mesmo. Então eu fui para o quarto, e a Helena já estava no quarto, eu no quarto com a Helena, e nós esperando o menino. O menino veio, quando o menino veio, a Helena já tinha orientação, que era para pegar o menino imediatamente, colocar na altura do peito, tirar a teta para fora, que ele ia pegar. Irmão, não deu nega. Quer dizer, deu, a nega estava lá. Desculpa, a nega estava lá. O fato é que... Nós estamos felizes, é a noite do nosso aniversário. Nós estamos muito felizes. 12 anos de idade, vai uma glória para a cidade de Forquilinha. Não estava nada combinado. A gente não sabia se dá certo. A Helena tirou o mamilo para fora. Imediatamente ele, pum. Porque tudo passa pela cor. Jocabede, que é a mãe do Moisés, fica 3 meses com ele em casa. Ela não consegue mais dobrar a guarda egípcia. Não tem mais jeito. Ela recebe uma direção, inspiração e motivação no espírito. Ela cria um cestinho de vime. Não era vime, mas só para você entender. Bota a criança dentro do cestinho. Vai na margem do rio Nilo. Do lado dela está a sua filha, Miriam. Devia ter uns 12 anos. Ela olha para o rio. A água está corrente. Há crocodilos. Do lado, um anjo diz para ela:
Larga o menino no rio. Do outro lado, o demônio diz para ela, não larga. E ela fica naquela dúvida de largar ou não largar. Atenção, jovem senhora. Você teria coragem de largar essa criança no rio? Ali, numa Luzia, você teria coragem? E largar assim? Jocabede fica naquele conflito. E ela larga o menino no rio. E o menino vai. E naquela correnteza, a cesta de vime dá seta para a direita. Faz a rótula. E entra à esquerda. E quando entra à esquerda, entra diretamente na piscina do palácio do faraó. A filha do faraó está se banhando. Ela é uma mulher estéril. Ela não pode ter filhos. Aquela cestinha vai chegando bem devagarinho. Ela olha, ela para a cestinha na sua piscina. Ela tira o cobertorzinho. Ela olha para aquele menino com a murcilinha nas coxas. Lindo demais. Ela fala para a serva, esse aqui só pode ser filho de gente hebreu. Mas ele é lindo. E ela diz para a serva, foram os deuses que mandaram ele para mim. Eu não posso ter filho. Esse menino vai ser meu. À medida que o menino ia no cestinho de vime, no rio, a irmã dele ia correndo na orla. Quando a cesta deu seta para a esquerda, ela foi para a esquerda. Quando a seta fez a rótula, ela fez a rótula. Quando deu seta para a direita e entrou na piscina, Miriam estava lá. Quando ela estava escutando a conversa da princesa com as servas, ela soltou no meio do mato e disse, senhora quer que eu providencie uma mulher hebreia para amamentar esse menino? Porque tudo é? Você quer? A princesa fala, eu quero. Pega o menino, já leva contigo. Não. Vai lá na vila dos hebreus, arruma uma mulher lá, traz para mim aqui. A Miriam sai. A Miriam vai onde? Lá na casa da Jocabede. Mãe, tu não acredita? Ela está lá chorando de luto. Mãe, tu não acredita que foi minha filha? O crocodilo comeu, filha. Eu quero informar uma coisa para você. Aquilo que é de Deus, o inimigo não come. Não tem. O que Deus te prometeu, o inimigo não vai comer. O inimigo não vai comer a tua herança. O inimigo não vai comer os teus filhos. Eu estou aqui para... Eu sou boca profética para essa igreja. O inimigo não vai comer a tua herança. Não, mãe, não foi isso. Então me conta o que foi, filha. Foi assim, mãe. Vamos lá no palácio. Chegando lá, a Miriam não é boba, não é nada, né? Não disse que aquela é a mãe. Ela se apresenta para a princesa. A princesa fala para as servas, entrega para essa mulher. E ela diz assim para Jocabede, tu vai ficar com ele até desmamar. Só que tu vai morar aqui no palácio. E eu vou te pagar um salário. Agora, ela não mora mais na Vila dos Pobres. Agora, ela não é mais escrava. Agora, ela mora dentro do palácio. E agora, ela tem um salário. E tu fica te amarrando para dar dízimo, para dar oferta, cabeça de ovo. Dê e de volta você terá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque é tudo a respeito de? Tudo a respeito de? O faraó manda matar os meninos porque quer se livrar do libertador. O libertador está morando na casa do faraó. Irmã, esse Deus não é gente. O libertador está morando na casa do faraó. Ele é um bebê, agora é um menino, agora é uma criança, agora é um pré-adolescente, agora é um adolescente, agora se fez homem. E alguém falou para ele, cara, tu não é egípcio não, hein? Tu é hebreu, como é que é? Ele vai lá na vila. Chega lá na vila, ele encontra a tal da Jocabede, a mãe de mama, que a gente fala, sei lá. Antigamente falavam que é mãe de mama, mas não interessa. Ele volta lá. Encontra Jocabede. Jocabede fala para ele, não, é verdade, tu é meu filho, porque isso, aquilo, outro. Ele volta lá, se revolta com o faraó e é o libertador do povo. Amém. E é o libertador do povo. Amém. Você sabe por quê? Porque primeiro ele comeu da Jocabede, depois ele comeu da mesa do faraó. O que vai prevalecer é a comida que ele recebe primeiro. Ensina o menino o caminho que deve andar.
Até quando crescer, não vai se desviar dele. O que interessa é o alimento que ele comeu primeiro. Primeiro ele comeu da Jocabede. Depois ele comeu na mesa do rei. Aquele alimento egípcio não contaminou Moisés. Helena, vive o Senhor que eu sempre te falei. Calma. Ah, mas ele está fazendo assim. Estou falando da minha família. Preocupação da minha esposa com meu filho. Ah, mas ele está falando assim. Ai, mas tu já viu o joguinho que ele joga? Ai, o joguinho, ai, meu Deus, Toninho. Os demônios saem tudo do notebook para... Eu vou falar a verdade para vocês. Teve uma fase que, terrível, irmãos. Os demônios saíram tudo do notebook. Aí a Helena me cobrou muito um dia. Eu vou parar para ver esse joguinho aí. Porque eu vi o joguinho, eu quase fiquei endemoniado. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Um dia eu cheguei no quarto, ele estava jogando aquele joguinho. Eu dei um tapa no notebook e vou tecla para tudo quanto é lado. Ele se assustou, olhou para mim. Pai, o que é isso? Eu falei, o negócio seguinte, ó. Tu quer jogar esse negócio aí, tu joga. Dentro da minha casa, tu não joga mais. Por quê, pai? Porque tá cheio de demônio isso aí. Aqui dentro de casa, tu não joga mais. Joga no teu amigo, joga no colégio, joga onde tu quiser. Mas aqui não. Posso jogar lá fora? Lá fora tu pode jogar. Mas tu vai pro inferno, então. Pai, calma, não, eu tô nervoso. Ele trocou o alimento, irmãos. Ele trocou o alimento. Porque existe uma fase da vida dos nossos filhos que eles não estão preparados para selecionar o que vem à mesa. Então é tu que decide o alimento, não é eles. De coração, tá? De coração, eu termino. De coração. O Gênesis, capítulo 13, versículo 14, o Senhor nosso Deus deu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva e uma sentença para a serpente. Porque seduzidos pela serpente, comeram o fruto errado. A sentença para o Adão foi, agora tu vai suar para trabalhar. A sentença para Eva foi, agora tu vai ter dores de parto. E a sentença para a serpente foi, comerás do pó da terra. Comerás do pó da terra. Ok. Viajando do Gênesis ao Apocalipse, chegamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, aonde a Bíblia fala do grande dragão que caracteriza Satanás. É bem isso que o versículo 9 de Apocalipse 19 diz. E a serpente do Éden caracterizava quem? Satanás. Então aquilo que era uma serpente no Éden, agora é um dragão no Apocalipse. A serpente se tornou um dragão. Vocês conseguem entender isso? Sim. Vocês conseguem entender isso? Sim. A serpente se tornou um dragão. Por quê, irmãos? Porque se alimentou. Do que, irmãos? Do pó da terra. Quem é o pó da terra? Quem é o pó da terra? Pior do que comer errado é se tornar alimento do erro. A serpente se alimenta do pecado da gente. Ela começa a serpente na nossa vida. E na finaleira dela, ela pode ser dragão. Não é só o que você se alimenta, é quem se alimenta de você. É tudo a respeito de comida. Não é só o que você se alimenta, não. É o que alguém se alimenta de você. Lembre-se, o leão cheirou Daniel, não teve como comer. Lembre-se, o diabo se apresentou para Jesus no deserto, transforma a pedra em pão. Eu acho que Jesus se perdeu, cara, conta outra, né? Enrolasse o Adão, tu não vai me enrolar. Eu estou tentando passar uma coisa para você, querido. E tal coisa está finalizada a pregação. Não é só o que você se alimenta, mas do que se alimentam com você. Se você não quer que a serpente vire dragão na sua vida, é importante que ao cheirar a sua existência, o perfume chegue como um aroma suave diante do trono da glória.
Mais vale ser um sacrifício para Deus do que ser um arroto para o diabo. Pensa nisso com muita clareza. Pensa nisso com muito temor e temor. Não fique me olhando assim. Eu não vim nessa noite aqui estragar a festa. Eu tenho uma boa notícia para você. Tudo começou com Tudo começou com comida. Por favor, tudo começou com comida. Vai terminar com comida. Amém. Nós vamos sentar na mesa. Amém. Nas bodas do Cordeiro. Um grande banquete. Estará lá Jesus e os 24 anciões. Quem são eles? São as 12 tribos e os 12 apóstolos. Você nessa noite é convidado para o banquete com o Pai. Você pode ficar de pé, por favor? Você pode ficar de pé?